Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude! Que grande alegria estar com você aqui na telinha da TVB. Nós queríamos agradecer a você de casa que nos acolhe e que abriu as portas para nos receber. Este programa é um programa que foi pensado por Deus e hoje nós louvamos e agradecemos a Ele porque nos escolheu para estarmos aqui em um momento de evangelização, em um programa que nós vamos trazer ao público católico, especialmente para a juventude, uma experiência com o amor de Deus. Todas as terças-feiras, aqui na telinha da TVB, os nossos jovens vão ter um espaço e uma programação toda especial. E por falar nisso, deixa eu mostrar aqui para vocês todo o nosso cenário que foi pensado e preparado para você. Uma maneira de deixar mais a cara da juventude e deixar vocês pertinho da gente. Então vamos saber tudo o que vai acontecer hoje no Fala aí, Juventude? Se liga, jovem, que o nosso programa está recheado. Nós vamos ter hoje o Game dos Santos, vamos ter um convidado especial que vai ficar cara a cara com a juventude. E também vamos conhecer a história de uma comunidade linda, a Tenda de São Miguel. E muito mais. O nosso programa está recheado, então não sai daí, porque está no ar o Fala aí, Juventude. Fala aí, Juventude, já estamos no ar e olha só, hoje nós vamos trazer uma matéria especial. Eu fui lá em Morrinhos conhecer a Tenda de São Miguel. É uma história linda de fundação. Também vamos conhecer Dona Maria, que é fundadora da comunidade, e eu me emocionei com a história. Eu tenho certeza que vocês também vão se emocionar. Mas nós estamos agora com Se Liga, Jovem. Santidade é o nosso tema do programa de hoje. Todos nós jovens somos chamados a uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado do próprio Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também já deve ter se questionado no seu coração. Será que eu fui chamado à santidade? Ou será que a santidade é algo fácil, né? E eu tenho duas respostas para este questionamento. A primeira é que sim, todos nós somos chamados à santidade. E a segunda é que não é nada fácil. Porque se fosse fácil, não se chamaria santidade. Mas o Senhor, Ele vai nos dando a graça de vivermos essa santidade. E a santidade, ela se dá em passos diários, em renúncias, em ofertas, em dar a vida a Deus. Eu acredito que a juventude, ela é o melhor terreno para gerar os novos santos. Essa é uma certeza que eu tenho no meu coração e também no coração de Deus. Nós jovens somos este terreno, esta via para a santidade. E nós somos chamados ainda mais a dar um sim a Deus. Um sim de abandono na vontade de Deus, mas também um sim de confiança naquilo que Jesus ele tem para cada um de nós. O realmente renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e dizer com firmeza que nós jovens somos desse mundo, mas que não pertencemos a ele. E se lançar nesta aventura de amor que Deus nos chama a ser santos, a ser jovens santos. E aí eu queria trazer para vocês, né, aqui tem até a imagem de alguns santos, né, santos como São João Paulo, Santa Teresinha, que foram grandes santos da nossa igreja. Mas na atualidade nós também temos santos como Carla Cutts, como Guido, que são santos como a gente, né? Gente como a gente. Santos de calça jeans, santos que viveram uma juventude como qualquer outro jovem, mas que trazia um diferencial no coração, que é seguir a vontade de Deus.
um desejo fecundo de fazer a vontade de Deus. Então o Senhor hoje chama santos como eu, como você, não desprezando os santos de antigamente, porque São João Paulo, Santa Teresinha, São Francisco de Assis foram essenciais para esta via de santidade. Mas os santos do século XXI, santos de calça jeans, que bebem um Volguinha, que saem para comer uma pizza com os amigos, santos que transformam o ordinário do dia a dia em algo extraordinário. Que nós hoje possamos pedir esta mesma graça a Deus, a graça do desejo pela santidade, e que, a exemplo de Carlo Acutis, que nós possamos também desejar o céu e dizer que a nossa autoestrada para o céu é a Eucaristia. Que nós possamos nos unir a Deus e à Virgem Maria e pedir esta graça, a graça de sermos santos, não santos pela metade, mas santos por inteiro. E é isso aí. E hoje nós vamos estrear um quadro super especial, que é o Game dos Santos. Grupos de jovens vão se enfrentar em uma competição santa, em várias brincadeiras, dinâmicas, para saber quem vai levar a melhor. E você aí de casa, já escolhe a sua equipe para poder torcer. Está no ar o Game dos Santos. Fala aí, juventude! Nós estamos agora com o Game dos Santos. Nós estamos recebendo aqui os jovens da Porta do Céu, do grupo Carlo Acutis, que vão se enfrentar em uma competição. É claro, uma competição santa. Vamos conhecer os nossos jovens e você aí de casa vai poder deixar a sua torcida. Vamos conhecer agora os meninos, o time dos meninos. Venham pra cá, sejam bem-vindos. Cadê a animação? Muito bem, muito bem. Qual é o seu nome, a sua idade? Miguel Arcanjo, 18 anos. E você? Araújo Neto, 21 anos. Deixa aí o recado aí pro pessoal votar em vocês. Por quê? Já ganhamos. Você nem começar aqui. Pois voltem pra lá. Nós vamos conhecer agora o time das meninas. Venham pra cá. Ó, estão animadas. Como é o seu nome e a sua idade? Ana Márcia, eu tenho 16 anos. E o seu? Eu sou Lauren e eu tenho 19 anos. Lauren, diz aí por que é que o pessoal de casa tem que votar em vocês. Porque a gente vai ganhar, né? E a gente tem mais conhecimento do que eles, não querendo jogar, né? Mas podem ficar aí preparados que a gente vai começar o jogo agora. Pois antes da gente começar, vou animar aqui eles, né? A equipe que ganhar o Game dos Santos vai sair daqui com um fardo de Volguinha. Vamos chamar agora os nossos jovens para a primeira pergunta. Vem pra cá, Laura e Miguel. Vocês estão prontos? Sim. A primeira categoria é a categoria Bíblia. Vamos ver se vocês estão aí, né, lendo a Bíblia, como é que está, tá certo? Mão na orelha, vamos para a primeira pergunta. Essa daqui é fácil. Essa é fácil, preste atenção. Quem traiu Jesus com um beijo? Judas! Ponto para as meninas! Vem pra cá, segunda dupla. Mão na orelha, se acalma. Agora que foi a primeira pergunta, ainda dá para virar o jogo. Estão preparados? Sim. Mão na orelha. Quantos evangelhos existem na Bíblia? Valendo! Eu repito de novo a pergunta? Quantos evangelhos existem na Bíblia? Tem que bater. Quem souber, pode arriscar também. Arrisca, vai. Estão aqui. Vai. Bora, um dos dois. Quem é que vai bater? O corajoso. Vai. Quantos evangelhos? Existem na Bíblia. Essa é fácil. Fácil? Essa é fácil. Como é difícil. A Lauren tá ali. Os professores de catequese não... Eu faltei esse dia aí. A professora dele, a culpa não foi da catequista. Sei lá, arriscar 60 aí. Não, 12. Sei não. Resposta errada. Você quer arriscar, Ana Márcia? Arrisca, chuta aí quantos evangelhos. A equipe pode ajudar, não? Não. Existem 2 livros, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os evangelhos. E aí os evangelhos...
Não sabe? Eu ia falar, né? Eu tava com ou 36 ou era 40 e alguma coisa. Resposta errada. Como é? São 4 evangelhos. Porra, é. São Lucas, São Lucas, Mateus. Eu tava nos livros. Lucas e João. Pô, não é. nenhum dos dois. Vamos chamar aqui a próxima dupla. Vem pra cá, Lauren. Vem pra cá, Miguel. A gente, viu? Eles estavam ali se pisando. Vamos lá, mão na orelha. Vamos virar este jogo. Ainda dá tempo. Quem foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito? Moisés. Ponto para as meninas! Rapaz, as meninas estão aí afiadas, né? Vamos para a próxima categoria, que é a categoria dos santos. Vamos ver se vocês conhecem a vida dos santos. Conhece, Araújo? Ó, demais. Pois vamos ver agora, né? Estão prontos? Mão na orelha. Qual santo é conhecido como Pobrezinho de Assis? São Francisco de Assis. Ponto para os meninos! Vem pra cá a próxima dupla. Não, é pra nada não. Mão na orelha. Vai colocar a orelha aqui. Não. Ó, vamos ser justos. Prontos? Prestem atenção. Qual santa teve visões de Nossa Senhora de Lourdes? Isso é mais difícil. Qual santa teve visões de Nossa Senhora de Lourdes? Se não acertarem, Se não acertar, o ponto vai pra eles. ele tem que acertar. Aí, tem que acertar. Santa Terezinha. Não, Santa Terezinha não foi não. Santa Terezinha quer arriscar, Miguel? Não. Não? Não. Pois voltem pra lá. Nenhuma das duas equipes ganhou o ponto. Era Santa Bernadette. Estão prontos? Mão na orelha. Qual santo jovem italiano é considerado... Carla Coates. Ponto para os meninos! Eles são do grupo Carla Cutz, né? Tinha o dever de acertar essa. Vem pra cá, Laura e Miguel, para a última pergunta dessa categoria dos santos. Mão na orelha. Estão prontos? Sim. Preparados? Sim. Qual santo fundou os Salesianos? Qual santo fundou os Salesianos? Salesianos. Qual santo fundou os Salesianos? Só não arriscar. Ele é um santo bem conhecido. Quem é que arrisca? São João Paulo II. Quem? São João Paulo II. Não, foi São João Paulo não, foi São João Bosco. São João Bosco, eles não conhecem, conhece o Carlos. Venham pra cá, pra próxima categoria. Essa daqui é Quem Sou Eu? Vocês vão descobrir quem é esta pessoa, tá certo? Mão na orelha, estão preparados? Fui o primeiro papa da igreja, neguei Jesus 3 vezes, mas fui perdoado. São Pedro. Ponto para os meninos! A nossa equipe tá ali contando os pontos. Daqui a pouquinho nós vamos saber quem é que vai levar, né, o fardo de Valguinha. Vem pra cá, Lauren. Vem pra cá, Miguel. Ó, levanta, mão na orelha. Estão prontos? Quem sou eu? Recebi uma visita do anjo Gabriel e disse sim. Nossa Senhora. Ponto para as meninas! Nossa Senhora! Tá nervoso? Pois lá, mão na orelha. Sou conhecido como o apóstolo dos gentios e antes perseguia cristãos. Quem sou eu? Quem? Paulo. Ponto para os meninos, São Paulo. Venham pra cá, essa é a última pergunta do nosso quiz. Vem pra cá, Lauren, vem pra cá, Miguel, tá na mão de vocês. Estão preparados?
Tô. Acha que vai acertar essa? E você, Miguel? O Miguel vai errar. Acha que sim? Pois mão na orelha, se preparem. Vamos lá, vamos lá. Eita, essa daqui é difícil. Eu achei essa difícil. Sou padroeira do Brasil e... Tá na gravação. Ei. Não, Miguel. Nossa Senhora Aparecida. Ponto para os meninos! Esse bicho aí tá errado. Bom, e agora vamos para a nossa segunda prova, que é a prova da mímica. Cada dupla vai ter 2 minutos para adivinhar o que é que a sua dupla está podendo fazer. Vai ser dado para vocês uma fichinha, né? Você vai escolher aí quem é que vai fazer a mímica, quem é que vai ficar com a ficha, né? E aí, a pessoa que vai fazer a mímica, você vai ler qual é a palavra e você vai ter que ir fazendo só mímica, sem poder falar, para a outra pessoa adivinhar, tá certo? Vocês vão ter 2 minutos. Quem é que vai ficar com as mímicas? É você? Então pega aqui, Miguel. Você vai tentando adivinhar. E pra você. Não deixa ele ver, não. Quando eu falar já, vocês começam, tá certo? 1, 2, 3, foi! Ostensório. Hóstia. Corpo de Cristo. Padre. Bispo. Pode pular, né? Não. Vai dar outra. Continua. Comunhão. O tempo tá passando, o tempo tá passando. Não é padre, não é comunhão, não é hóstia. Deixa ele ver, não. Absolvição. Oração, penitência. Vai tentando, vai tentando. Cruz. O tempo tá passando. Transubstanciação. 1 minuto já se passou. Vai pra próxima, vai pra próxima. O padre. Pronto. 1 ponto, vai lá. Vai, Miguel. Padre. Do padre tu já acertou. Espírito Santo. O tempo tá passando. Não é Espírito Santo. Pomba, não sei. Águia. Pula pra próxima. Absolvição. Crucifixo. Crucificado. Cruz. 2 pontos para os meninos. Vai estar faltando. Absolvição. Parou. Me dá aqui. Foi difícil, Miguel. Foi um pouco. Foi difícil. A primeira que o Araújo estava aqui, vem cá. O que era? Você estava fazendo aqui, pelo amor de Deus. Missa. Como é que eu ia fazer missa? Eu tava entendendo, quando tu tava fazendo assim a cruz, eu tava entendendo que era absolvição, transfiguração. Missa, eu fiz tudo, fiz E aquele ajoelhando. passarinho voando, era o quê? Anjo. Como é que eu faço? Pois voltem pra lá, voltem pra lá. Agora vamos ver se as meninas vão se sair melhor que os meninos, né? Venham pra cá, meninas. Estão prontas? Deixa eu pegar aqui a fichinha de vocês. Agora você não sabe, ele pode Quem é pular. que vai ficar? Eu vou fazer a mímica. Você vai fazer a mímica? Então você vai adivinhar. Vai fazer a mímica? Pois pronto. Pois Eu pronto. vou adivinhar. Então pega aqui. Não deixa ela ver. Vocês vão ter 2 minutos quando eu falar valendo, tá certo? Tá certo. Preparadas? Pode ir mais pra perto, Ana Márcia. Preparadas? Sim. 1, 2, 3, foi! Oração. Oração diária. Lectio. Vai. Qual é o nome? O missal. Bíblia. Ponto para as meninas. Passa para a próxima. Vai rápido. Bispo.
Papa. Padre. Coroinha, coroinha. Não é coroinha. Desenrola aí. Vai que o tempo tá passando. O tempo tá passando. Anjo. Essa daí, acho que... Nossa Senhora, Nossa Senhora. Passa, pula. Pula. Pula pra próxima. Anjo. Espírito Santo. Pomba. Ponto para as meninas. Já estão aí com 2 pontos. E já se passou 1 minuto. Céu. 3 pontos as meninas estão indo bem. Benzei. O tempo tá Bênção. passando. 4 pontos para as meninas. E meninos ficaram para trás. Consagração do corpo. Da hóstia. Consagração da hóstia. 5 pontos para as meninas. Glória. Tá acabando. Canta. Mistério de música. Parou! As meninas foram muito bem. Conseguiram aí, ó, 5 pontos. Meninos, dessa vez Essa daí foi nossa. não deu pra vocês, foi das meninas. Diz aí pra gente qual era aquela que ela não acertou. a A que primeira. ela não conseguiu foi o santo, que eu fiz assim. É que tinha E o anjo, Nossa Senhora. Eu pensei, Disse não, todos os santos, foi, né? Mas não falei o nome santo. santo e a última foi o coral. Pois vem pra cá todo mundo, né? E a gente já sabe quem foi os vencedores, né? Saiu 8-7. As meninas ganharam aí. Dessa vez foi das meninas. Você aí de casa, né? Que votou nas meninas, que torceu pelas meninas. As nossas meninas vão sair daqui com um fardo de Valguinha. Agradecer a vocês por essa participação. Muito obrigada. Até a próxima, né? E você aí de casa, não sai daí, porque nós ainda temos muita coisa boa por aqui, depois dos comerciais. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde.
Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude! Já estamos de volta com um quadro muito bacana, 180 graus. É onde nós vamos conhecer testemunhos da experiência com o amor de Deus de alguns dos nossos convidados. Mas, Letícia, por que 180 graus e não 360? Quando nós temos uma experiência com o amor de Deus, o Senhor faz uma virada nas nossas vidas de 180 graus, porque é algo que é eterno e que não muda. Porque se fosse 360, nós iríamos voltar a ser como era antes. Então vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Está no ar 180 graus. E já estamos aqui com a nossa convidada e nós vamos conhecer a Ângela e saber a virada de 180 graus que o Senhor realizou na vida dela. Ângela, que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Ângela, e assim, conta pra gente, né, como era a sua vida antes de ter uma experiência com Deus. Pronto, antes de eu ter uma experiência com Deus, né, eu passei por vários lugares, né. Que tipos de lugares você foi passando? Pronto, eu já frequentei terreiro de Umbanda, né, já passei por igreja evangélica, né, isso tudo aconteceu quando eu morava no Rio, né. Mas você nasceu no Ipu ou você nasceu no Rio de Janeiro? Como foi que você chegou aqui? Pronto, eu já sou daqui do Ipu, né, teve um tempo que eu fui para o Rio, que foi em 2015, na época que eu fui para lá, passei acho que uns 2 anos ou menos e voltei para o Ipu de novo, né, e aqui eu passei por muitas situações que quando a gente passa, algumas situações na vida da gente, a gente não quer mais viver essas situações. Então eu voltei para o Rio de novo, fui morar no Rio, né? E foi aonde eu passei por vários lugares, né? Onde eu frequentei vários lugares, até chegar à experiência realmente com Deus, né? Com o amor de Deus. Eu já frequentei, né, terreiro de Umbanda. Nesse dia também, vou até aqui ressaltar um dia que algo que aconteceu que foi muito forte. Isso lá? Isso lá. Foi uma experiência assim muito forte, né, que eu tive, tipo, com Nossa Senhora, vamos dizer assim. Eu fui nesse dia para lá, né, era tipo fazer uma sessão, como eles chamam lá. E aí eu fui para lá. Quando eu chego lá, né, lá no terreiro eles têm a mãe de santo, que é a dona do terreiro, e eles têm aquela pessoa que ajuda eles, né, que é a guia, aquela pessoa que invoca os espíritos para que eles venham, né, fazer o que o trabalho quer, né, que o trabalho é para a pessoa. E aí eu lembro que nesse dia eu fui, né, fui com uma irmã minha, né, uma irmã de sangue minha. Hoje eu não tenho mais muito contato com ela, a gente nunca teve muito contato, né, porque eu fui criado por outra família.
Então, nesse dia eu fui lá com ela, disse, Ângela, vamos lá. E eu curiosa, né, que eu era muito curiosa, eu era muito assim, para querer saber dessas coisas. Conhecer mais, né? Isso, de conhecer mais. E aí eu fui. E aí, quando chegou lá, a mãe de santo pediu lá para a ajudante dela, né, assim, invoque lá os espíritos e tal, pra gente poder rezar nela, ou tipo, fazer algum trabalho, alguma coisa. E naquela hora, né, ela disse assim, olha, você vai sentar aqui, você vai abrir suas mãos e a gente vai invocar, né? E aí foi quando a guia, né, a mulher que ajuda ela, disse assim, olha, não tem como a gente fazer nenhum trabalho, ou a gente fazer alguma coisa por ela, ou alguma coisa assim, porque a gente tem que pedir permissão. Falou bem assim. A gente tem que pedir permissão a alguém. E aí a mãe de santo olhou para ela e disse assim, olha, então pede aí para Nossa Senhora. Pede porque ela vai permitir, que a gente só vai poder fazer algo por ela se Nossa Senhora permitir, né? E naquele dia eu sei que tentaram de tudo, né? Mas não aconteceu. Aconteceu. Nossa Senhora não permitiu. Nossa Senhora não permitiu. Ângela, mas antes desse dia, né? Você já tinha alguma experiência com Nossa Senhora? Você já rezava? Você tinha essa proximidade ou era algo muito distante de você? Não, nunca tive essa proximidade, essa intimidade, né? Com Nossa Senhora não tive. Eu era tipo aquela pessoa que eu era mais de fazer promessa. Fazia promessa, eu disse, Nossa Senhora, eu quero tal coisa. Tanto que quando eu morava no Rio, eu morava com essa minha irmã, né? E eu fiz uma promessa para Nossa Senhora. Eu disse assim, olha, Nossa Senhora, eu quero ir morar na minha casa. Porque eu não queria mais morar na casa de ninguém, por mais que fosse parente da gente. Sim. E eu disse, eu quero ir morar na minha casa. E quando eu for morar na minha casa, eu vou colocar lá, eu vou comprar uma imagem, né, de Nossa Senhora, eu vou colocar na sala da minha casa. Tipo assim, eu era mais de fazer promessas assim. Se a senhora fizer isso, eu faço isso, né? Isso, mas eu nunca tive essa intimidade, não. E assim, Ângela, você teve esse primeiro contato na Umbanda, né? E você permaneceu, ou depois desse dia, dessa experiência com Nossa Senhora, aquilo ficou no seu coração, mas mesmo assim você permaneceu? Não, eu não continuei indo mais, né? Eu não fui mais, desde esse dia eu não fui mais, porque ali eu vi um amor muito grande, né? De Nossa Senhora por mim, o cuidado que ela sempre teve comigo. Né? Por mais que eu nunca tive assim, esse contato, essa intimidade, essa experiência com ela. Naquele dia foi o primeiro dia. Foi o primeiro contato com Nossa Senhora. Foi. E ali o Senhor já começou a fazer alguma coisa na sua vida, né? Foi ali as portas, né? Então podemos dizer que quem abriu as portas foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora. E depois disso, Ângela, como foi a sua vida até você chegar a essa experiência que lhe fincou mesmo? Pronto, depois dessa época, eu continuei morando no Rio, né? Fui morar em outro, vamos dizer assim, outro bairro, assim, mais distante, né? Foi aonde eu conheci, né? Eu fiz outras amizades novas, né? Nessa época eu conheci uma mulher que ela me ajudou muito nessa época, que eu passei a morar lá perto dela. Ela já era da igreja evangélica, só que ela estava afastada na época e ela vivia me chamando, né? Ela via tipo a situação que eu estava passando. Naquela época foi uma época que eu passei assim, uma situação muito difícil da minha vida, realmente. E ela vendo aquilo, ela me convidava. Ela disse, Ângela, vamos para a igreja lá da Assembleia de Deus, da pastora Leandra, que ela vai lhe ajudar, tal. Umas pessoas que acolhem, que ajudam muita gente. E eu vivia dando desculpa, né? Ela disse assim, não, mulher, não vou não. Aquela igreja lá, que o povo grita, que o povo sabe... Já não... não, eu não gostava. Eu disse, não, aquele povo lá que fica batendo lá, né, pandeiro, sei lá, que grita, não, eu não vou não. Aí ela disse, mulher, vamos, que tu vai gostar, tal. Aí eu disse, nesse dia eu já tinha a minha filha mais velha, que hoje tem 7 anos, né, nessa época eu acho que ela tinha 1 ano e pouco, na época. E aí eu disse, Maria, essa mulher me chama tanto para ir para essa igreja evangélica, que eu vou. Acabou cedendo. Foi. Eu disse, não, eu vou. Ela insistiu tanto que eu disse, não, eu prometi a ela, né? Teve um dia assim, não, mulher, um dia dá certo, um dia eu vou. E aí eu fui, nesse dia, a gente estava passando por situações mesmo financeiras, né? E nesse dia a minha filha mais velha, né? Nessa época ela tinha 1 ano e pouco, eu fiz uma promessa, né? Eu disse, Senhor, se
porque nesse dia ela estava sem fralda. E quem é mãe sabe que é muito ruim a gente andar com os filhos e, tipo, muito novinho. Pode faltar algo pra você, mas pro filho. E aí eu disse, Senhor, eu vou. Mas se o Senhor providenciar a fralda, para me poder colocar nela e levar ela, eu vou pro culto lá. Eu vou pro culto. E aí nesse dia, né, o Senhor providenciou a fralda. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor, eu vou ter que ir, né? O Senhor já providenciou, agora é minha vez de cumprir. E aí eu fui para lá. E assim, realmente foi. Eu passei um bom tempo nessa igreja, né, congregando lá. Passei uma faixa de acho que uns 2 anos ou mais, né? E assim, eles me acolheram, né? Ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa com ela, né? Vida de oração, onde você tem que orar, né? Eu orava de madrugada, de manhã, meu dia, 3 horas da tarde, meia-noite. Então eu aprendi muito, né, nessa parte, né? E ela dava muitos conselhos, né? Assim, tanto para a vida mesmo, na caminhada de fé, quanto para a minha vida mesmo, né? Pessoal, isso como tudo. Mãe. Isso. E aí, Ângela, como foi, né, que você chegou até a Igreja Católica, né? Porque eu tô vendo aqui no seu braço, né? Você é consagrada a Jesus pelas mãos de Maria, né? Como foi que você saiu lá do Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica, veio parar no Ipu e hoje é consagrada? Pronto. É uma longa... Eu acredito que é uma promessa muito grande de Deus na minha vida. Isso Jesus ele já tinha me prometido quando eu estava lá no Rio, né? Teve um tempo que assim, as coisas não estavam muito boas, que foi a época da pandemia, né? Que todo mundo ficou sem trabalhar, que fechou vários comércios. Então, naquela época, eu fiquei sem trabalhar, né? E eu vivia pedindo para Deus. Eu ia para a igreja, eu orava, eu disse, Senhor, fala comigo na tua palavra. Né? Eu disse, fala comigo na tua palavra. Mas eu sempre recorria à Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu sempre falava comigo na palavra dele. E aí teve um dia que eu orando, né? De noite, eu já cansada, porque Jesus sempre falava, né, que eu tinha que voltar para minha terra, né, que é aqui no Ipu. E aí teve nesse dia eu disse, Senhor, fala comigo. A última vez fala comigo, sem me deixar dúvidas. E aí Jesus falava lá, né, na passagem de Jó, né, que Jó, ele perdeu tudo, mas Deus deu tudo em dobro a ele. Eu disse, Senhor, mas eu tenho que voltar para aquele lugar. Eu não quero voltar para lá. Eu não queria, sabe, eu não queria. E aí eu voltei, né? Eu voltei, mas falando para Jesus. Eu falei, Senhor, eu vou, mas está nas tuas mãos. Eu não sabia nem onde era que eu ia ficar. Só confiou? Só confiei e vim, né? E aí vim, né? Aí comecei a trabalhar quando eu cheguei aqui, depois de alguns meses. Conheci um amigo, né? Que hoje ele é meu amigo, mas meu irmão de comunidade também, que é o Vitor, né? Ele foi uma pessoa assim, foi a peça fundamental, né, para isso tudo que eu vivo hoje. Né? Eu conheci o Vitor através que a gente trabalhava junto. Quando eu conheci ele, eu falei, Jesus, ele é católico. E eu sou evangélica. E eu sou evangélica. Não vai bater. Isso, não vai bater. Aí quando ele falava umas coisas lá no trabalho, eu dizia, ai meu Deus do céu, esse menino, Jesus do céu. Sabe, assim, não batia. Eu ainda estava com aquela coisa de aquela que eu era, né, evangélica, que eu tinha aquela vida de oração, então eu me achava muito, né? E aí foi um dia ele me fez um convite. Ele disse, olha, Ângela, sendo que antes dele me fazer o convite, né? Voltando só um pouquinho, porque eu quero focar muito nisso que eu vou falar aqui. E a gente subia, porque eu morava aqui no alto, ele também mora no alto também. E ele saiu do trabalho e disse assim, Vitor, quando sair do trabalho, me chama, porque eu quero subir contigo. Porque a gente não subia só, porque era um horário depois de meia-noite. E era bem tarde, né? Era bem tarde. E aí ele vinha rezando o rosário em latim. Do teu lado? Do meu lado. Ele ia calado, rezando. E eu disse, Vitor, pelo amor de Deus, conversa comigo. Conversa e tal. Aí é que ele rezava alto. Eu disse, oh meu Deus do céu, não aguento mais não vou mais com esse menino. Só vou porque realmente é necessário. É necessário. E aí a gente vinha ali pela Rua da Fraternidade, pelo antigo ponto da pizza, né? Sim. E aí quando ele chegava lá em frente à Fraternidade, que na época eu não sabia que lá era Fraternidade, né? Ele fazia uma reverência assim. Aí na minha cabeça, eu não dizia, né? Mas na minha cabeça, eu disse, meu Deus do céu, tá repreendido, Satanás.
esse menino, Deus me defende, tá repreendido, sabe? Porque a gente não conhecia. Não entendia, né? Não sabia o porquê. Isso, né? Vamos dizer que a gente era cegueira espiritual, né? É algo que eu não conheço, então não tem como eu saber. E aí teve um dia que a gente vindo do trabalho, nesse dia foi o dia que Nossa Senhora, assim, ela disse, hoje eu abraço, sabe? Pegou realmente você. Hoje não tem como ela dizer não. Aí nesse dia a gente vinha conversando, a gente parou, e aí ele começou a falar de Nossa Senhora, né, do amor de Deus, começou a falar da fraternidade, né, começou a falar da tia Gracinha, tal. Ângela, vamos lá um dia? Eu acho que tava até tendo umas coisas que aconteciam ali na garagem, na época. Sim. E eu disse, Vitor, eu vou. Mas quando chegar lá, tu não me chama pra rezar, tu não fala comigo, eu não vou erguer os braços, eu não vou fazer nada. Deixa eu quieta. Deixa eu quieta. Eu sei que nesse dia eu fui, eu cheguei lá, eu fiquei assim. Foi ainda resistindo. Foi, resistindo, uma cara desse tamanho. E todo mundo lá, aí quando terminou o Vitor, Ângela, a tia Gracinha quer conversar com você, quer lhe conhecer. Eu disse, oh meu Deus do céu. Aí eu subi, né, ali pro primeiro andar com a tia Gracinha. E nesse dia, né, foi onde assim Jesus bateu forte, né? Bateu forte na porta do meu coração. E nesse dia a gente conversou muita coisa. E ali Deus usou ela, né? E Jesus falou muitas coisas para mim através dela daquele dia. Então não foi a partir daí que eu me firmei, né? Eu ainda passei um tempo, ainda me afastei, né? Um pouco. Eu tinha ido só essa vez lá. E aí, antes de eu ir realmente para a fraternidade, eu frequentei várias igrejas aqui no Ipu, né? A Mundial, a Assembleia de Deus, Deus é Amor, que é ali no alto. Sim. Mulher, eu rodei tanta igreja. Não tanta igreja. Lugar. Aí eu dizia, Senhor, eu não vou voltar para a igreja católica. Eu não vou. Eu não queria, né? Algo que eu não queria. E aí eu me afastei uns dias, né? Aí fui numa pastora, né? Com uma amiga minha. Eu fui lá e ela rezou em mim, eu passando por muita coisa, depois que eu tinha chegado aqui. E Deus usou aquela mulher. Ela disse assim, olha, Ângela, eu tenho uma irmã minha, que ela mora ali naquela rua da Rua do Ponto da Pizza, e ela tem casas para alugar, porque nessa época eu estava atrás de casa para alugar. Que é na mesma rua da fraternidade. Da fraternidade, na mesma rua. Sim. Aí eu disse, quem é? Ela disse, é tal fulana, vai lá porque ela vai te ajudar. Eu disse, certo. Quando eu fui na casa da mulher, a casa da mulher do lado da fraternidade. Do lado da fraternidade. Aí eu fui lá e me disse, olha, não tenho mais casa para alugar, não tenho mais apartamento e tal. Aí eu disse, quer saber, eu vou na tia Gracinha, né? E aí eu fui na tia Gracinha e a partir desse dia foi aonde eu fui frequentando mais, né? Fui conhecendo. Ainda acho que se eu não me engano, ainda morei uns 2 meses na fraternidade, né? Onde a tia Gracinha me acolheu, né? Juntamente com a Giovana, com a Rafinha. Foi pessoas assim que me acolheram sem mesmo realmente me conhecer. Então, nesse período que você estava à procura de uma casa, você morou na comunidade mesmo? Morei na comunidade mesmo, por alguns meses. E desde esse dia, Ângela, sua vida mudou e você permaneceu? Você ainda continua? Continuo, permaneci e não quero mais sair. E assim, Ângela, o que é que você viu, né, que mudou na sua vida daquele tempo que você frequentava a Ubanda para hoje, né? Para esse momento que você está na sua vida? Eu vi muito assim o amor de Deus, né? O cuidado, o amor de Nossa Senhora, o cuidado dela comigo, né? Como ela sempre esteve ao meu lado. Mesmo quando eu estava lá na Umbanda, mesmo quando eu estava lá na igreja evangélica, sempre eu comecei a ver essa proteção de Nossa Senhora, né, sobre mim, este amor, este cuidado. E assim, Ângela, você disse que tem uma filha, né? Isso. É só uma? Duas, né? Pronto. Como é que é conciliar, né, a questão da maternidade com essa vida de missão, com a vida dentro de comunidade mesmo? É difícil? É fácil? Como é? É um pouco complicado, mas não é nada impossível, né, que a gente não possa fazer,
né? Que às vezes a gente olha, né, para as nossas vidas, nós como jovens, por exemplo, jovens que nos assistem de casa, o jovem ele tem questão de escola, né? Algumas faculdades têm que sair do Ipu para Sobral, para outras cidades para poder estudar, né? E às vezes a gente coloca esse empecilho, né? Só que você hoje vive uma maternidade, você é mãe de duas meninas, né? Isso. 2 meninas, e não é impossível, né? Não é impossível. Então já fica o recado para os nossos jovens, diga aí que não é impossível viver Não é a vontade de impossível Deus. jamais, é só a gente estar disposto, né? Ângela, eu achei muito bonita o seu testemunho. Realmente foi uma virada de 180 graus, né? Como o Senhor lhe pegou, pela intercessão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que foi lhe acolhendo, que foi lhe trazendo para perto. E eu achei assim uma história linda, né? Em muitos momentos, né? Eu fui até mesmo me emocionando, né? Principalmente nessa parte que você foi falando da Ubanda, como Nossa Senhora estava lá também, né? A Mãe de Deus se faz presente. Ângela, eu queria agradecer, né, pelo seu testemunho. Tenho certeza que o seu testemunho hoje, né, alcança muitos corações, né? Aonde nós vamos chegar hoje, né? O pessoal que está em casa foram alcançados por este testemunho. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, que Nossa Senhora Porta do Céu ela possa a cada dia, né, ser essa mãe, dar esse aconchego, essa intercessora, né? Formando sempre essa mulher de Deus que você é. Muito obrigada de verdade. Muito obrigado vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre o que Deus, Nossa Senhora fez em minha vida. E você aí, jovem, nós vamos ficar agora cara a cara com o convidado. E quem vai entrevistar ele não sou eu. Os nossos jovens já estão prontos para conhecer esse convidado e fazer diversas perguntas para ele. Está no ar o De Cara com a Juventude. Já estamos aqui de cara com a juventude e com um convidado super especial, Diácono Márcio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que alegria ter você aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, principalmente com a juventude da nossa paróquia, né? É sempre muito bom estar nesses momentos e quando eu recebi o convite, né, eu fiquei muito feliz. Se eu não me engano, é a primeira vez, né, que a gente está se encontrando. E vamos ver aí o que é que a juventude tem aí pra gente, né? Tá preparado? Preparado a gente nunca está, né? Mas antes da gente começar as nossas perguntas, nós vamos conhecer os nossos jovens que já estão aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês aqui, né? Vocês vão se apresentar agora para o público de casa, para eles conhecerem um pouquinho de vocês, né? Como é seu nome? João Gabriel, meu nome é João Gabriel, tenho 14 anos, eu sirvo na Comunidade Cristo Rei, sou membro pré-postulante, também sirvo na pastoral da Pascom, vivo na paróquia, né? Jovem paroquiano, jovem de igreja, e tô aí buscando a santidade ainda na juventude. João Gabriel fala bem e é aquele famoso bombril de Jesus, né, João? E você, como é seu nome? Olá pessoal, boa noite, me chamo Vitória Bruna, tenho 19 anos, sou estudante, né, de fisioterapia. Você serve na paróquia? Sim. Qual é a pastoral? Na Pascom. Na Pascom, pastoral da comunicação. Isso. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. E você, como é que é seu nome? Eu me chamo Maria, tenho 20 anos. Atualmente eu sou estudante de psicologia da UFC de Sobral e sirvo também na paróquia através da Pascom. E além disso, sou vocacionada da Fraternidade Mariana Porta do Céu. Olha aí, né? Temos aqui os estudantes, os jovens estudantes. E você, se apresenta aí pro povo de casa? Boa noite, meu nome é Araújo Neto, tenho 21 anos. Também faço parte da Fraternidade Mariana Porta do Céu, sou vocacionado. Estou aí firme e forte, também sirvo na paróquia, na Pascom. Estamos aí, buscando a santidade, né? Então deu para ver que os nossos jovens já estão preparados e prontos para fazer as perguntas para você, Diácono. Podemos começar? Podemos, sim. Podemos? Vamos lá, João, faça a sua pergunta para o Diácono. Márcio, hoje a gente viu que você é diácono permanente da cidade de Ipu, você é o único, né, que eu saiba. E eu queria saber o que é que significa ainda esse termo diácono permanente. Diácono permanente. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, eu não digo nem da nossa cidade, mas sim da nossa diocese, né?
Mas para responder a sua pergunta, primeiro a gente vai voltar um pouquinho na história da igreja, né? Os diáconos eram uma realidade na história da igreja, mas que com o tempo, devido à necessidade de sacerdotes, com o tempo ele ficou um pouco esquecido e ficou somente uma transição, um passo que era dado em visão do sacerdócio. E com o Concílio Vaticano II, essa realidade foi retomada. Então, desde lá, as dioceses vinham se adaptando a essa nova realidade e agora, já um pouco mais de um ano, a Diocese de Sobral ordenou 20 diáconos. Na nossa diocese hoje nós contamos com 20. O diácono permanente, como o nome diz, é permanente, né? A gente não passa desse grau, do diaconato. O que significa o diaconato, né? O diácono é o homem do serviço. Então, o diácono permanente, ele está para o serviço, principalmente da caridade, né? Que é o principal serviço do diácono, do altar também, e isso é, para nós, assim, um motivo de grande alegria, a gente poder ajudar mais de perto, aonde os nossos sacerdotes muitas vezes não conseguem alcançar. Então, o diaconato permanente, ele vem como essa ajuda, né, para a igreja, porque os nossos presbíteros, eles podem ter esse tempo maior para a evangelização, para realmente guiar o seu rebanho. Enquanto o diácono, ele vai cuidar exatamente dessa parte da caridade e da missão. Vitória, qual a sua pergunta para o diácono? Bom, diácono, o que diferencia de um diácono permanente do padre? Bom, boa pergunta, né? Muita gente confunde, e inclusive quando a gente vai celebrar em algumas comunidades, quando chega no final, sempre tem aquelas senhorinhas que chegam assim: olha, a sua missa foi linda, maravilhosa. E assim, a gente procura também não questionar, né? Pela idade, a gente sabe que é difícil das pessoas entenderem. Sempre vai ter aquela que vai chegar e vai dizer: olha, a sua missa foi linda. E outros ainda dizem assim: padre, mesmo a gente dizendo que não é padre, sempre tem aquelas que chegam pra gente nessa situação. O que diferencia o diácono do padre é exatamente o grau da ordem, né? O diácono permanente, a principal diferença é exatamente a questão da consagração, né? Da transubstanciação do vinho no sangue de Cristo e do pão no corpo, na carne de Cristo. É exatamente esse é o ponto culminante. E nós não recebemos a unção com o óleo das mãos do nosso bispo, que também é um detalhe. A gente só recebe a imposição das mãos. Mas o diácono, ele pode assistir o casamento, celebrar batizados, dar algumas bênçãos, inclusive bênçãos de objetos, né? E outros serviços dentro da igreja. Em alguns lugares a gente vê numa necessidade muito grande, o diácono também às vezes ocupa o lugar de administrador, quando não há um padre que possa administrar uma área pastoral. O diácono também pode ser nomeado esse administrador desta comunidade que está necessitando. Agora, Márcio, como foi esse chamado para você ser diácono permanente? Foi o padre que realmente foi insistir com você? E principalmente, como sua família reagiu quando soube que você iria se tornar um diácono permanente? Essa pergunta é bem interessante. Assim, a minha vontade, né, o meu desejo na realidade era de ser sacerdote, né? Mas você sabe que Deus, ele age na vida da gente, né? De maneiras assim bem sutis, que muitas vezes a gente nem percebe. Primeiramente, quando eu entrei na Juventude Mariana Vicentina, que é o grupo
de jovens que havia na época aqui na nossa cidade, que era do Colégio das Irmãs, né, do patronato, eu entrei assim com esse intuito, porque eu ouvia os meus colegas dizer assim, olha, geralmente as pessoas que entram naquele grupo ali, os homens viram padres, né, e as meninas freiras. Eu digo, interessante, então vou lá conhecer. Então assim, o meu desejo, essa chamazinha que estava dentro de mim, pensava que seria a minha vocação para o sacerdócio. Mas com o tempo, lá dentro do grupo, a gente faz, de certo modo, um discernimento. Conheci a minha esposa, e hoje nós estamos há 24 anos juntos, já casados, né? Mas assim, nunca sumiu dentro de mim aquele desejo, aquela vontade. Então, quando surgiu a oportunidade do diaconato na nossa diocese, aquela chamazinha que havia ficado guardada, né, durante muito tempo, ela reacendeu novamente. Então é assim, Deus age na vida da gente nessas pequenas coisas. E na época estava aqui o padre Fábio Barbosa como vigário paroquial, né, na época do padre João, que era o nosso pároco. E conversando com ele a respeito disso, então ele falou, né, para mim que haveria essa oportunidade. E realmente voltou em mim todo aquele desejo de ajudar a paróquia de outra maneira, de uma maneira mais presente, de uma maneira mais forte. Então, assim, é verdadeiramente uma ação do Espírito Santo na vida da gente. Márcio, antes dos meninos continuarem, né, eu achei interessante que você... Tem mais, eles estão aí, vieram cheios de perguntas. Que você disse que começou, né, em um movimento jovem, né? Sim. Mais ou menos quantos anos você tinha? Porque aqui os meninos também são bem jovens e todos servem na paróquia, né? Deixa eu lhe dizer, 14 anos, na realidade. A idade foi bem jovem, né? João. A idade com 14 anos. E a Juventude Mariana Vicentina me ajudou muito durante esse meu período que eu estive lá. Eu era uma pessoa assim muito tímida. Aliás, ainda sou hoje, mas a gente consegue ir levando, né, essas situações. Mas o grupo me ajudou muito. Então, se eu pudesse dar um conselho para os jovens hoje, eu digo, continuem perseverando nos grupos de vocês, onde vocês estão hoje, porque mais na frente vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Vamos continuar. Araújo, a sua pergunta para o diácono. Bom, Márcio, você falou que na diocese surgiu essa oportunidade de diácono permanente. E eu queria saber de você, como é esse processo para se tornar diácono permanente? O que é que a pessoa precisa ter para ser esse diácono permanente? O que é que os requisitos para ter? Pronto, vamos lá. Primeiramente, o desejo, né, parte do candidato. A gente sabe que também tem que ter realmente a vocação. Por isso a gente faz um período de 1 ano de discernimento, né? É 1 ano de discernimento dessa vocação. Um dos quesitos é ser casado, né? O diácono permanente, ele não pode ser um rapaz solteiro. Exatamente pela questão também da responsabilidade, né? E tem uma idade mínima, 35 anos. É a idade mínima. E pelo menos 5 anos de casados. Hoje são esses critérios que são utilizados na diocese. Ter como se sustentar, né? Você tem que ter um emprego para poder se sustentar. Porque o diaconato permanente, ele é um serviço gratuito. Então a gente realmente doa o nosso tempo para a igreja. Então esses são os critérios básicos, né? Voltando para o João, a sua pergunta para o diácono, João. Eu tenho outra dúvida também. O que foi que mudou na sua vida depois que você se tornou diácono permanente? O que mudou, né? Assim, a gente já tinha uma vivência de igreja, né? Eu e a minha esposa, nós éramos ministros da Eucaristia. Mas a gente sente uma diferença
exatamente na questão da oração e principalmente do serviço. Realmente o serviço a gente vê de outra maneira. Eu não deixei de fazer a visita aos nossos idosos. Juntamente com ela, a gente acompanha alguns idosos, né, levando a Eucaristia, mas também a gente assume outros cargos dentro da paróquia, exatamente na missão. E é muito bom a gente fazer essas visitas, conhecer as pessoas e ver que muitas pessoas ainda hoje têm essa sede de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. E isso fortalece ainda mais a nossa missão. Esse desejo, esse anseio das pessoas de conhecer, né, a palavra, conhecer o Cristo. Bem, Vitória? Bom, Márcio, fala pra gente como é uma rotina de um diácono permanente durante seu dia a dia. Olha... Tem alguma coisa de diferente, assim, que mudou na rotina? De certo modo, não. A gente acorda cedo, faz as nossas orações, né? Vamos trabalhar como qualquer pessoa, né? A gente tem o nosso trabalho. E o que mudou um pouco na rotina foi exatamente só a das missões mesmo nas comunidades, né? As celebrações da palavra, essas visitas pastorais e também um pouquinho a rotina das reuniões aumentou um pouquinho, né? A gente vai se virando nos 30, né? Da maneira que a gente pode. Você já disse que já fazia parte, né, dos movimentos da igreja, então não teve tanto... Basicamente o que mudou mesmo foi só um pouquinho das quantidades de reuniões que aumentou, né? Graças a Deus. A gente vai organizando o tempo e vai dando certo. E você, Maria? Pronto, Márcia. Agora eu tenho uma dúvida um pouquinho mais específica. Quando eu estava lendo sobre a diaconia permanente, eu fiquei pensando... Quando o diácono ele fica viúvo, ele pode se casar novamente ou não pode mais? Olha, essa foi uma das questões que Dom Vasconcelos, sempre nas nossas formações, quando as esposas iam, né? Ele gostava sempre de brincar um pouco com elas. Ele disse, porque a gente precisa de uma autorização escrita também para poder a gente ingressar da nossa esposa. Se ela não permitir, aí o processo se encerra por ali, né? E aí Dom Vasconcelos gostava muito de brincar. Disse, olha, eu tenho uma novidade para vocês. Aí elas ficavam assim, eita, o que seria? Eu disse, olha, assinem logo essa carta, porque quando vocês souberem o motivo, vocês vão assinar essa carta agora mesmo. E ele achava graça. Aí ele olhava para elas e elas aguardando ali, ansiosa, né? O que seria isso, né? Eu disse, olha, depois de ordenados, eles vão ser só de vocês. Eles não podem ser de outras mulheres. Então Vasconcelos aí soube pegar as esposas Ele pegou mesmo na palavra. Então, realmente isso é uma realidade. O diácono permanente, após ele ficar viúvo, na maioria dos casos a gente continua como diácono, mas em raros casos a gente pode ter a opção de completar os nossos estudos e, dependendo da situação, o bispo aceitando, ele pode ordenar-se sacerdote. Mas, para o alívio das esposas, a gente não pode mais contrair um segundo matrimônio, né? Você tem mais alguma pergunta para o Diácono Araújo? Márcio, eu queria saber de você, qual foi o momento mais marcante da sua vida sendo um diácono permanente? Eu acredito que tenha sido na sua ordenação, né? Mas um outro que você tenha... Olha, aquele foi muito incrível. Um momento marcante que lhe marcou. Olhe... Realmente, o dia da ordenação foi um dia, para mim, de grande alegria. É um turbilhão de sentimentos, na realidade, né? A gente fica imaginando se realmente a gente vai dar conta da missão ou não. Sempre vem esses sentimentos. Mas eu acredito que foi
a minha primeira celebração da palavra após a ordenação. Foi uma coisa assim diferente. Eu já havia celebrado a palavra, né, em outros momentos, em outras comunidades, mas eu tive a oportunidade de celebrar na comunidade de Alegria, do qual o padroeiro é exatamente a Sagrada Família. Então, para mim, foi um momento assim de grande emoção, estar podendo celebrar a palavra numa capela da qual o padroeiro é a Sagrada Família, porque para mim a família ela é de grande importância, porque é de lá que nós recebemos o apoio, e é de lá que surge, é do seio da família que surge as vocações. Então, para mim também foi um momento de grande emoção estar presente nesse dia. E ainda hoje, os meninos lá da comunidade sempre me chamam para celebrar lá, mas a primeira foi mais emocionante. Márcio, eu também tenho uma dúvida, né? Você foi contando um pouco de como era a sua vida um pouquinho antes, né? Como foi que você se encontrou com Deus. Mas eu queria saber, você se lembra da sua primeira experiência com Deus? Como foi? E como foi que mudou a sua vida? A minha experiência verdadeira foi ainda na época que hoje Monsenhor Donato, né? Era o Padre Donato. Realmente foi quando eu recebi o chamado para ser ministro da Eucaristia a primeira vez. Eu já tinha tido outras experiências, mas nada assim tão marcante na minha vida. Eu acho que esse convite para o ministério foi um ponto crucial, né? Realmente foi onde eu tive esse encontro verdadeiro com o Cristo. Porque até então a gente cantava no coral, a gente tinha uma vida de missas, né? Mas eu senti ainda que faltava algo, né? E esse convite para o ministério, né, extraordinário da Sagrada Comunhão veio exatamente para fechar com chave de ouro todo esse ciclo. Então, a partir desse momento, eu tive realmente essa experiência e se cumpriu em mim aquela lacuna que estava faltando, ela se fechou, porque o ser humano ele tem um vazio que é próprio, né, do ser humano e que só pode ser preenchido exatamente por aquele que realmente de quem é o lugar, né? E é o nosso Deus, né, do qual nós temos a adorar e temos também uma gratidão muito grande, porque Ele é que nos dá a vida. Olha aí, que forte, né? Foi forte. Então, você tem mais alguma pergunta para o diácono? Eu tenho. Falando ainda com experiência com o Senhor, né? A minha pergunta tem mais ou menos a ver com isso. Qual é a dica que você dá para os jovens na parte de discernir a vocação e viver ela? Olha, a pergunta é boa. Vamos lá. Algumas pessoas até recentemente me procuraram a respeito exatamente disso. Estavam querendo, estavam se sentindo chamados e queriam uma orientação a respeito disso, né? Mas eu digo a vocês que a experiência de estar em um grupo, ela já ajuda muito, né? O grupo ele nos ajuda. Agora, quanto à vocação, você vai ter que realmente fazer uma experiência presencial. Nós temos diversas vocações, nós temos também diversos grupos, cada um com o seu carisma, né? Claro. E a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, né? Então eu digo a vocês, façam essas experiências, vivenciem o momento de oração de vocês,
Na nossa paróquia, atualmente, a gente tem a adoração ao Santíssimo Sacramento de quinta-feira. Há um tempo atrás era só no período da manhã e agora foi estendido para o período da tarde, exatamente para poder contemplar as pessoas que têm a sua vida um pouco corrida, né? E vocês façam essa experiência de estar com Cristo e vivencie a cada momento, cada sentimento. Não tenha medo de chegar de frente ao Santíssimo e pergunte para Ele. Você se entrega naquele momento, você abre o seu coração e diga assim: Senhor, o que é que Tu queres de mim? Eu tenho certeza que vocês não vão ficar sem uma resposta, tá bom? E essa é uma oração simples e uma oração forte, né, Márcio? Porque quando abre... Estou aqui, né? Porque estou aqui, o que queres? Vitória. Eu tenho, assim, outra pergunta. Márcio, nos dias de hoje, em suas redes sociais, esse mundo virtual, como a igreja consegue dialogar com nós jovens? Olha, o mundo virtual hoje, ele é uma ferramenta poderosa, né? Nós sabemos que lá está incutido tanto coisas boas, mas também coisas ruins. Eu vejo que a igreja agora que ela está começando a abrir um pouco os olhos para essa situação, porque até um certo tempo atrás a gente não via tantos comentários, tantas postagens a respeito da igreja na internet. Até mesmo para você procurar um vídeo ou alguma coisa que pudesse, né, tirar as nossas dúvidas, a gente não via. Então a internet estava à mercê do mundo, né? Tudo tinha, mas o que a gente realmente precisava faltava. Então a igreja está abrindo os olhos para isso, e eu acredito que daqui a algum tempo vai ser uma grande ferramenta na evangelização. Acredito que já esteja começando, já esteja bem adiantado, mas nós vamos poder aproveitar desses meios de comunicação e assim a gente poder entender um pouco mais a nossa juventude hoje, que é tão antenada nesses meios, né? E aí, Márcio, você como diácono, né? E estando assim no meio de uma... Porque na nossa paróquia tem muitos jovens dentro da igreja, né? Como é que você lida assim com as redes sociais? Tenta sempre estar se atualizando ou não? Olha, vou mentir para vocês não. Apesar da minha área ser a área da parte da eletrônica, essas coisas, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade em estar respondendo, olhando. Tanto que se não mandar mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram, às vezes eu vou ver com uma semana depois, né? Mas assim, eu procuro sempre estar dando uma olhadinha, vendo quais são as novidades, o que é que está surgindo. Até mesmo também para a gente não ficar assim tão por fora, né, das coisas que estão se atualizando cada vez mais rápido, né? Maria? Márcio, durante toda a entrevista, você falou com muito carinho da importância da Sagrada Família e até comentou que conheceu a sua esposa num grupo de jovens. E eu acho que essa pergunta não é só minha, mas acho que todas as meninas que procuram seu José e os meninos que procuram sua Maria. Você acha que é possível viver um namoro cristão nos dias de hoje? O que você acha realmente dessa possibilidade de um namoro cristão, principalmente nos dias atuais, na atualidade? Olha, é possível sim. Eu acredito que haja, né? Mas nós temos que ter cuidado. Muitas vezes a gente pode ser levado a uma coisa que não está de acordo com a igreja. A gente vê muitos jovens hoje em umas situações que podem levar a uma situação de erro. Mas sim, é possível um namoro correto, como a gente costuma até ouvir, né? Um namoro santo. E os grupos de jovens,
os seus formadores, eles podem incluir na sua formação essa questão, né? Porque hoje a informação ela é tão rápida que muitas vezes nós absorvemos coisas que, principalmente os jovens, né, têm essa facilidade de absorver. E no meio dessas informações, às vezes a gente acaba absorvendo algo que não era para estar lá, né? Mas eu acredito que com um acompanhamento e uma orientação, isso seja possível, sim. No nosso tempo era um pouco mais simples, né? A gente conhecia Agora alguém. complicou mais, né? Complicou um pouquinho, mas assim, a gente conhecia alguém e realmente era se conhecer. Eu acho que a gente não atropelar o processo. O que a gente vê hoje é exatamente isso. Os jovens se conhecem e já partem para águas mais profundas, né? E vão pulando as etapas. Eu acredito que as etapas existem exatamente para que a gente tenha esse conhecimento e esse discernimento do nosso namoro. Então começar a namorar, se conhecer e se conhecer bem. Porque conhecer totalmente, eu lhe digo que com toda sinceridade, mesmo depois de casado, a cada dia às vezes a gente descobre uma coisa que a gente não sabia, né? Não sabia. Sempre é uma novidade. Sempre há uma novidade. Araújo, você tem mais alguma pergunta? Tenho, Márcio, para finalizar, né? Aqui é um programa de jovens, da juventude, e a juventude que lhe escuta. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a juventude da nossa paróquia, nossa diocese, mas principalmente da juventude de todo o nosso Brasil, né? Nosso país. Deixar a mensagem para os jovens, né? Deixou o desafio aí. Olha, agora foi desafiante. Gostaria realmente de dizer para todos os jovens, principalmente para os nossos jovens aqui da nossa paróquia, porque a gente tem assim um certo carinho, né, por esse povo, que procurem realmente a Deus, até mesmo porque é um dos mandamentos, né, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Fazendo isso, todas as outras coisas nos serão dadas como acréscimo. E essa é uma mensagem que eu levo até assim para a minha vida, porque muitas vezes o que nós vemos é que a juventude está muito preocupada com o mundo e estão esquecendo do principal. Então, que nossos jovens possam realmente ter o interesse de procurar o Cristo e fazer essa experiência com Ele, para que assim a gente possa ter cristãos verdadeiros, cristãos comprometidos com a missão que o Cristo nos deixou, né? Essa missão que é promover o reino de Deus aqui na Terra. Tá bom? E o nosso De Cara com a Juventude vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aos jovens que se fizeram presentes, né, neste momento tão especial. Agradecer também ao diácono Márcio, né, por ter vindo até aqui, ter ficado cara a cara com os nossos jovens. Difícil, hein? Muito obrigada, Márcio. Por nada, viu? Eu que agradeço o convite. E você aí, jovem de casa, não sai daí, porque nós ainda temos muita coisa para ver aqui no nosso programa. Então fica que eu volto já já. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender.
Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IpuNet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IpuNet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IpuNet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IpuNet Telecom, aqui é tudo de bom. Juventude, nós já estamos de volta e antes da gente chamar a nossa matéria especial, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você está achando do nosso programa. E agora nós vamos acompanhar uma matéria toda especial. Você vai conhecer a história de uma comunidade que inspira e faz o nosso coração se encher de paz e muita fé. É a Tenda de São Miguel Arcanjo, lá na cidade de Morrinhos, na Diocese de Sobral. Você vai conhecer um pouco sobre a história da comunidade em uma matéria toda especial. Gente, vocês, assim como eu, vão se emocionar com a história da Dona Maria, fundadora da Tenda de São Miguel. Uma vida de santidade. Então vamos acompanhar com a gente? Estamos aqui na localidade de Bom Princípio, na cidade de Morrinhos, para conhecer um pouquinho da história da Tenda de São Miguel. Um carisma que foi fundado em meio à fé, à coragem e um grande ato de amor a Deus. Então vamos juntos conhecer um pouquinho dessa história? Eu estou aqui com o Douglas, que ele é membro consagrado desta comunidade. Douglas, conta pra gente um pouquinho de como foi, né, que você se encontrou neste carisma, como foi que você descobriu que este é o seu carisma? Ixi, é uma história engraçada, na realidade, né? Eu cheguei aqui na comunidade através do Padre Expedito do Marco. O Padre Expedito que me indicou aqui na realidade, sabe? Mas eu namorava, tava até nos planos de casar e tudo. Só que dentro de mim tinha uma dúvida. Eu até cheguei a falar pra minha namorada que eu não sabia se realmente era aquilo que eu queria, não. Aí ela disse assim, papai, tu se decide, porque eu quero saber, já namorava 3 anos e meio, mas dentro de mim tinha uma vontade de servir a Deus, mas não sabia como. Aí eu vim pra cá, só que eu já participava de renovação, de grupo de oração, eu já tinha essa vivência já. E eu vim para cá conhecer a missão através deste padre. Eu recebi a oração das 2 fundadoras no dia. Parecia o primeiro amor, e foi o primeiro amor. Aquilo me contagiou. E eu disse, rapaz, eu quero vir mais vezes na missão, conhecer mais a missão de vocês. Porque eu já tinha recebido aquela oração em todos os locais, porque na renovação a gente vê essas orações normais, né? Mas ali me tocou. Eu vi uma casa com 2 mulheres que visitavam o presídio, que ia atrás de dependente químico, que tinha uma vida difícil, mas eu vi sangue no olho delas 2. Foi o que mexeu comigo. Eu vi a coragem, eu vi a audácia. Aquilo mexeu muito comigo. E eu sei que eu comecei a ir à missão, comecei a participar, comecei a vir, e aquilo foi crescendo dentro de mim, ao ponto de eu terminar com a minha namorada. A gente terminou. Eu chorei mais do que ela no dia, mas eu tinha certeza daquilo que eu queria. E pouco tempo depois, eu larguei o emprego para vir para cá. Meu pai me chamou de louco, me perseguiu durante uns 5 anos aí, o bichinho é, eu amo ele demais. Mas 5 anos, quase que ele me mata, sofri pra caramba. Teve um padre, o padre Nicodemo me ajudou na minha caminhada, me deu apoio e tudo.
E larguei tudo e vim pra cá. Hoje eu sou feliz. Tive dificuldade? Tive. Todo mundo tem dificuldade, não tem pra onde correr. A gente passa dificuldade em todo canto. A dificuldade que eu digo é os combates do dia a dia, dentro da comunidade, dentro do trabalho da gente. Mas aqui me preenche. Aqui eu sou feliz, aqui eu me sinto bem. Aqui é o meu lugar. Eu estou aqui com a tia Maria e a tia Menta, né, mais conhecidas assim. Elas são fundadoras desse carisma e nós vamos escutar um pouquinho delas, né, de como foi que surgiu o carisma, o que é este carisma na vida de cada uma delas, né, e como foi, né, que surgiu o carisma de vocês. Nosso carisma partiu da oração, né, do encontro meu com a Dona Maria, já de vivência desde a minha infância. Eu conheço ela já vinha de uma caminhada de oração e eu não. Depois desse encontro na igreja, a gente começava a rezar e Deus foi dando muitas moções e através disso, aí foi nascendo o desejo da oração, foi seguindo aquilo que Deus ia falando no coração dela e a gente foi colocando em prática, né? Deus manifestava muito o poder dele, né? Sobre a nossa simplicidade, principalmente assim, a espiritualidade dela, né? Uma mulher silenciosa, humilde e orante, de um coração muito generoso, uma pessoa humana que se preocupa muito com o outro. E eu fui a primeira, né? Vamos dizer assim, que ela acolheu com a sua oração, né? Procurei ela por conta do ministério que ela exercia dentro da comunidade Filho de Sião, do Ministério de Cura. Na época eu estava meio doente, né? E fui pedir ajuda. Então Deus já, nesse primeiro encontro, o Senhor já foi falando, né? Já foi nos unindo na oração. Tia Maria, e como foi, né, que Deus foi falando no seu coração? Você que é fundadora, né, dessa missão. Como foi que o Senhor foi falando no seu coração e despertando que esse era um novo carisma? Era assim, ele me dava revelação. Dessas revelações, ele me mostrava um terreno grande, como se fosse casa de fazenda. Eu nem conhecia nada. E eu rezando, assim mesmo, quando chegava na minha missão, e ele me mostrava um terreno grande. Faz 20 anos que ele me mostrava um terreno assim, com areia da praia, assim, bem fininha. E ali foi guardando no coração e foi continuando. Aí se decidimos a vir, se unimos a oração de São Miguel. Rapaz, bem 20 anos, a glória de São Miguel nos acompanha. Por isso que essa missão aqui é de São Miguel. Como eu me senti de madrugada, um dia de madrugada, eu tinha minhas roupas tudo branca, tudo de outras cores. Aí eu senti que assim, a pele é bem marronzinha, como que fosse vestido. Nesse dia mesmo, eu peguei a minha roupa e enchi um saco desse tamanho. Isso foi de madrugada. Aí eu nunca me esqueci, roupa nova que eu nunca tinha vestido, que as pessoas me davam no dia do aniversário. Aí comecei a vestir marrom e ali foi nascendo os carismas franciscanos, assim, ligado a São Miguel, mas ligado a este dom de viver a fraternização. Então quer dizer, né, que essas vestes marrom que vocês usam, né, foi uma oferta, um pedido de Deus para a comunidade, para uma inspiração divina para a vivência dentro desse carisma, né? Sim, a gente já vinha, eu mesmo já participei de uma fraternidade, né? Então eu sei que Deus já estava no coração de Deus esse desejo. Pelo um tempo eu tirei, eu não usei, como agora eu ainda não sou. A Dona Maria, ela está fiel naquilo que ela viu, mas eu ainda estou assim, sabe? Eu tenho, mas ainda aqui acolá visto outras cores também. Os meninos já estão, a gente está passo a passo para que a gente possa compreender mais a vontade de Deus. Tudo ainda é muito novo, né, para nós, apesar da gente estar 20 anos nessa caminhada de oração, mas a gente tem, vamos dizer assim, ainda muito prudência em muitas coisas. A gente caminha com aquela é o certo, é isso, tem que ser, é a hora, entendeu? Então a gente
A gente teve um momento em que a gente teve aquela paixão pela missão quando estava no descobrir do carisma, né? A gente costuma dizer que eu pedia muito a Deus, eu tinha uma oração, eu não sabia se tinha tanto peso, mas eu sempre pedia a Deus para ser reflexo do amor dele. Né? Eu disse, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser reflexo do teu amor onde, em qualquer lugar que eu for. E às vezes até dentro da comunidade eu sou cobrada por isso, mas hoje eu vejo que foi um pedido meu. O reflexo do amor é aquilo que a gente recebe, pancada, 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 e a gente tem que sempre retribuir no amor, no perdão, né? Então eu comecei a ver que, apesar de ser cobrada, mas era isso realmente que eu tinha pedido a Deus. E aí a gente começou esse trabalho de um pequeno grupo, né, de oração, e vinha muitos jovens de toda os jovens mais difíceis da nossa comunidade. E quando terminava o grupo, eles não queriam voltar para casa, né? E nós, inocentemente, tinha uma inocência espiritual? Tinha, porque era só eu e ela. E uma criança, que era o meu filho. E eu pedia para deixar eles dormir lá em casa. E eu sei que isso é perigoso, a gente não tinha muita consciência se aquilo era certo ou errado, mas que tinha um perigo. Resumindo, a gente ficou com 9 jovens desses. E a gente sofreu muito, mas foi positivo. A gente aprendeu também. E começou, e o carisma foi nascendo, né? Deus foi fiel. Tudo que foi profetizando, né, através das orações dela, ele foi cumprindo. Vocês são uma nova comunidade, né? Você já tem quantos anos de missão? É realmente 20 anos do carisma? Ou é 20 anos que vocês iniciaram esse processo juntas, né? De iniciar assim? Isso. 20 anos que a gente iniciou o processo junta, né? Mas aí, assim, a partir até a gente compreender que isso era uma comunidade nova, né? Deus foi colocando pessoas para nos ajudar, porque a gente ainda não tinha noção do que era uma comunidade nova. A gente só queria viver aquilo. A gente não tinha nem, não medir as consequências, nem sabia. E hoje, graças a Deus, Deus colocou pessoas como Douglas, que entende da burocracia, dessa parte que precisa ser organizada, disciplinada. Eu costumava ir a todos os encontros, mas eu não gravava nada do que diziam. Para nós, aqui é o nosso canto, é onde a gente se sente segura. Mas é uma missão que precisa chegar até aonde Deus quer. E para isso o Senhor já está enviando jovens, pessoas que sabem colocar tudo esse carisma na ordem e na disciplina dentro da igreja. E hoje vocês têm quantos membros, né, aqui dentro da comunidade? Hoje a gente tem 16. É porque assim, a gente viveu uma época muito difícil, que era essa época do aprendizado com esses jovens, né, que era envolvido em movimento de gangues, drogas. A gente passou já por muito momento difícil, morte, perda. A gente já passou perigo, né, na porta de casa. A gente já viu tiro, bala, já viu jovem morrer na calçada. Então, a gente já teve toda uma história, um andamento. Mas nós temos assim mais pessoas missionárias, tipo como o Douglas, que não tem histórico, né? Temos meninos que já estão atuando na missão mesmo. É umas 16 pessoas, mas a gente vive assim como uma grande família. Também temos adolescentes, que são frutos desses jovens que já passaram aqui. Como vocês viram aí, né? Que história linda, que testemunho de vida. Um carisma em que Deus fez no simples de corações que realmente se abriram à sua vontade. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E deixa só eu chamar aqui os meus jovens para encerrarem junto comigo. Venham para cá, venham para cá. Nós vamos nos encontrar terça-feira no mesmo horário aqui na TVB. Como dizia Carla Cutts, desde sempre o céu nos espera. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui. Até a próxima! Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você.
Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma.